E começando os trabalhos de hoje no Morning Show, vamos ao nosso Bom Dia Pra Quem? E o nosso bom dia de hoje não poderia ser diferente, é para Sérgio Fernando Moro, a Fênix de Maringá, o Jason de sexta-feira 13 da política nacional. E para a justiça brasileira, que em sua mania de grandeza, às vezes até escreve certo por linhas tortas. Olha, na noite dessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral absolveu Moro por unanimidade. E o senador paranaense, no caso a chapa que o elegeu, eram acusados de abuso de poder econômico e Caixa 2. Basicamente, a acusação era de que ele teria usado a pré-campanha à presidência da República para alavancar a candidatura dele ao Senado Federal pelo Paraná. Como se Moro não fosse tão conhecido assim pelas pessoas de lá, né? Mas a verdade é que no Paraná, Moro é mais conhecido que aquelas cabeças de caveira na Arena da Baixada. Mas olha, é evidente que a acusação, como diria o eterno meme de Renata Vasconcelos, era xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Winston Churchill, o bulldog britânico, certa vez disse: a política é quase tão excitante quanto a guerra e não menos perigosa. Na guerra, você é morto uma vez, mas em política, várias vezes. Para muitos, Moro era dado como morto politicamente, ainda mais depois da condenação de Deltan Dallagnol. Se fosse em maio do ano passado, as armas estariam afiadas contra ele, mas o cenário mudou, as circunstâncias mudaram. E o problema é a forma, porque segundo os jornalistas próximos aos juízes, parte da motivação é a tentativa de Alexandre de Moraes de se distanciar da proximidade da esquerda e também do clima de perseguição política pairando em torno dele. Então, finalizando a sua presidência do TSE com uma decisão até então tida como improvável. Lula disse, para quem quisesse ouvir: só vai estar tudo bem quando eu acabar com esse Moro. O verbo não era exatamente acabar, mas como são ainda 10 horas da manhã, eu acho melhor a gente evitar a precisão aqui nesse momento. Então, nosso bom dia vai para a justiça brasileira, que por hora não acabou com Sérgio Moro. Mas essa é só a minha opinião e eu estou aqui não para ensinar ninguém, e sim para aprender. Abrindo os trabalhos aqui, meu caro Gustavo Segre. Decisão e tanto, ele era dado como realmente um morto político, um cadáver insepulto, mas ele vai lá e ressuscita. O Moro tem essa façanha, não é isso, Segre? É isso, André. E eu acho que daqui a algum tempo, quando a gente veja uma campanha de novo do Sérgio Moro, vai dizer: nem a esquerda nem a direita conseguiram me derrubar, porque a denúncia foi do PL e do PT. E quando tivemos ontem, por unanimidade, confesso, eu fiquei surpreso, porque me parecia que ia ter alguma coisa diferente, o ar se mostrava diferente. Mas depois do 5-2, observando no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, que coincidentemente os únicos 2 votos contra o Moro tinham sido os 2 ministros colocados pelo governo do presidente Lula, era lógico supor que as coisas seriam mais difíceis no TSE, mas por unanimidade, sinceramente, olha, me surpreendeu. Pois é, Wilson Pedroso trazendo você para a discussão aqui, porque eu acho que PL e PT acusando qualquer um de Caixa 2 é igual o Robinho e o Daniel Alves querendo dar lição de moral sobre machismo. O que você acha, Wilson? Não, André, eu quero fazer um complemento da sua fala inicial aí com o Segre. Na política, a gente diz que ninguém está morto, né? E que fundo de poço de político tem mola. Tanto é que a gente vê o Aécio voltando, vê o Zé Dirceu se preparando para a candidatura em 2026. Cabral. O Alckmin virou vice-presidente. O Alckmin virou vice-presidente. Então, essa história de político morto não é real. E a questão do Moro, teve a questão do Dallagnol também, né? Sim. Nós tivemos uma pressão muito grande, porque a impressão que ficou na cassação do Dallagnol foi uma questão que não foi técnica, jurídica, foi uma questão política. E ele se aproveitou dessa pressão. E o próprio Alexandre de Moraes não quis deixar, mais uma vez, a impressão que o judiciário estava fazendo julgamentos políticos, que o julgamento ia ser técnico-jurídico, por isso que ele passou batido e teve 0 votos contrários. Correm algumas informações, claro que os bastidores sempre frenéticos, né, Mano Ferreira, em relação à possível sucessão, uma eleição fora de época que sucederia o senador Moro, no caso até a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sendo aventada como uma sucessora natural, o sistema também capengando ali para achar um candidato que pudesse ser competitivo numa eleição como essa, e reza a lenda que PT e também a pedido do Bolsonaro em torno do PL, pediram para tirar um pouco o pé do acelerador, arrefecer um pouco a pressão e deu no que deu na hora H, no dia D,
Moro segue de pé. Pois é, um ponto interessante é que até a própria Rosângela Moro, que é mulher do Sérgio Moro e deputada federal eleita por São Paulo, dizem mudou de domicílio eleitoral novamente de São Paulo para o Paraná, se preparando para uma eventual nova eleição. Então fica a dúvida para o eleitor paulista que colocou Rosângela Moro como sua representante na Câmara dos Deputados. Ela vai voltar a morar em São Paulo, em tese, ou continuará com o seu domicílio no Paraná depois dessa decisão? É mais um elemento curioso nesse casal, que vale lembrar. Houve a polêmica na época da eleição, porque o Moro, entre a candidatura à presidência e a candidatura ao Senado pelo Paraná, tentou ser candidato em São Paulo e não conseguiu por um problema com comprovante de residência, que, por sua vez, não foi um problema para sua esposa. Eu acho muito curioso esses casais políticos, como têm algumas dificuldades com a justiça de uma forma que é difícil para o cidadão comum entender. Juan Domingo, e evita que o digam, né, o segredo. Não traz isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô Mota, eu queria ouvir você também, que esteve muito presente aí nos últimos programas que a gente trouxe essa possibilidade se avizinhando de uma possível cassação. E a gente estava aqui quase que rechaçando por completo a chance dele sobreviver. Claro que estava em aberto, mas por unanimidade essa vitória cachapante assim, foi surpreendente para alguns. Mas para outras a gente viu com alguma frequência vários dos juízes já antecipando o voto deles para vários colunistas de política. Então, acho que o judiciário está falhando também com a ideia de criar um suspense também, está dando spoiler muito cedo. Essa, pelo menos, foi a apuração de muita gente aí, de vários colunistas, que já estavam entregando o resultado como barbada antes mesmo dele ser devidamente chancelado. O que você achou? Marinho, o Churchill também disse: um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser devorado por último. A minha pergunta é o seguinte: e agora? Será que o Deltan Dallagnol vai ser descassado? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Essa decisão sobre Moro, ela pode ser considerada boa porque respeitou os votos dos eleitores. Mas há quem a considere uma decisão ruim, porque os gastos feitos pelo senador quando estava em disputa para a presidência podem ter desequilibrado a disputa eleitoral no Senado. Vamos lembrar, a vitória dele foi muito apertada, com uma pequena diferença sobre o segundo colocado, Paulo Eduardo Martins. Essa história de dizer, o Moro já era muito conhecido, não houve influência nenhuma. Bom, se ele tivesse ganhado por uma diferença de 15%, 20%, 50%, essa afirmação estaria correta. Mas a diferença foi muito apertada. Eu confesso que fiquei surpreso com essa decisão, porque no meio de toda essa perseguição contra as figuras da Lava Jato, pouparem Sérgio Moro, eu fiquei pensando no que isso poderia significar. Se a intenção foi dar a entender que a decisão foi técnica, na minha opinião, eu acho que a impressão que ficou foi exatamente o oposto. Pois é, cada vez mais os julgamentos desprovidos de qualquer apreciação técnica, tem, como eu disse, o direito freestyle vigendo no nosso país, né, Mota? Queria sua opinião só para a gente seguir adiante com o programa, em relação ao fato de que essa decisão, por unanimidade, limpando a barra política do Moro, veio na esteira ali de uma sequência avassaladora de notícias vindo do judiciário, próprio Fachin limpando a barra de Romero Jucá e Renan Calheiros, as últimas viúvas ali da Lava Jato, né, o próprio Dirceu sendo reabilitado politicamente, e também a decisão do ministro Dias Toffoli em relação à anulação das decisões contra o Marcelo Odebrecht, tema que a gente vai estar trazendo em detalhes muito em breve. Você acha que no final ali, para limpar a barra do Moro, foi um pouco também para tentar tirar esse clima de desmantelamento total, absoluto, de sepultamento total da Lava Jato? Ou realmente foi algo que enfim, que era para ter sido decidido? André, eu não sei se a intenção foi poupar a Lava Jato propriamente dita, mas um cenário que eu considero muito possível foi o que já foi discutido aqui, né? Houve uma intenção de tirar um pouco o pé do acelerador para dar uma aliviada no clima
e mandar com isso um sinal de que as coisas não estão tão complicadas e ruins quanto vocês estão pensando, tá vendo? Poupamos o Moro, né? Aí tem duas complicações. Primeiro, a fato da decisão ter sido unânime. É muito difícil, todo mundo concordou, enquanto lá no TRE houve votos contra e a favor, aqui a decisão foi unânime, né? Lá no TRE eu acho que não foi unânime, não é isso? A menos que eu esteja enganado aqui. Agora, o outro aspecto dessa história, Marinho, é o seguinte: Moro ficou para outro dia. Não vão faltar oportunidades para Sérgio Moro ser perseguido, para alguma coisa acontecer com ele, nesse clima de insegurança que a gente está vivendo, né? E aqui Fabrício Naves, que também dando a sua visão sobre todo esse banzé que foi armado em Brasília, e Moro segue de pé. O que você achou? Para mim, o Moro conseguiu algo inédito no país, André, que é juntar o Lula e o Bolsonaro, né? Colocar os dois de mãos dadas, assim, unir o PT e o PL em torno de uma pauta só. É algo inacreditável no país. Quando tem privilégio, eles se unem também. Não, com certeza, mas é algo inesperado, inédito por aqui. Juntar os dois em torno de uma pauta só. E para nós aqui, o Mano estava aqui no Morning ontem. Mais ou menos. O Mano estava aqui no Morning ontem, o Mota também, ficou aquele grande erro para todos nós, né? Que todo mundo estava dando como certa a cassação do Moro. E acho que todos nós acabamos sendo pegos de surpresa com essa notícia, né? Pois é. Wilson, concluindo então, antes da gente ir diretamente para Brasília. E o mundo político também, né? Porque as duas opções fora o Moro, ou era a Gleisi, ou era Michel Bolsonaro. Então o mundo político também achou melhor o mal conhecido do que aparentemente o novo mal. Mas não deveria. Não, mas é uma questão que não cumpriu alguma questão judicial. Mas é a famosa vida como ela é. Mas o mundo político o mundo político funciona assim. Lamentavelmente é o que é, e aqui a gente jamais vai estar usando óculos cor-de-rosa, nem tentar passar batom no porco aqui no Morning Show, jamais. Dando papo reto. E vamos